Botafogo está classificado para as semifinais da Taça Libertadores e depois da rodada, né, o Botafogo continua um ponto ainda à frente do Palmeiras, depois do empate do Botafogo com o Grêmio e da vitória do Palmeiras sobre o Atlético Mineiro. Eu diria para vocês que, nesse momento, a obrigação total de vencer o Campeonato Brasileiro é do Palmeiras. E eu explico isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Tarsilo Delfim, o Caboclo. Estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Para você que não conhece o canal, eu vou pedir para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99 e você pode receber conteúdos como esse aqui que você está vendo nesse momento em primeira mão. Pessoal que já é membro do canal já viu esse conteúdo, já recebeu esse conteúdo antes de você que ainda não é membro, então não perca tempo. Clica embaixo nesse botãozinho Seja Membro, torne-se membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola, gente. Você também pode contribuir com o crescimento do canal do Caboclo mandando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, enviando também sua mensagem, sua dúvida, sua crítica, perguntas, aquilo que você quiser, e eu faço questão de ler aqui no ar para vocês. Pessoal, na terça-feira, quando a gente tem a live do Caboclo aqui no canal do Caboclo, todas as terças, às 9h07. Eu estava conversando com meu querido sobrinho Bernardo, e uma das perguntas, né, que apareceram no chat e que gerou um debate na terça-feira foi a questão do Botafogo ser tecnicamente superior ao São Paulo, né? O Botafogo, então, iria enfrentar o São Paulo no jogo de volta da Taça Libertadores. E eu falei que o Botafogo, nesse momento, é superior ao São Paulo em praticamente todos os quesitos. Em técnica, tática, isso falando somente de futebol dentro do campo, tá? Técnica, tática, a parte anímica e a parte física também. Mas eu fiz questão de pontuar que o futebol não é só isso. O futebol também é isso, tem esses 4 fatores que são muito importantes, mas tem outros fatores que também entram em campo e fazem muita diferença, que são as circunstâncias. E circunstância a gente não tem como dizer de antemão, ou até, às vezes até tem, mas no caso entre Botafogo e São Paulo, haviam circunstâncias muito específicas guardadas para esse jogo. Por exemplo, o clima dentro do estádio, o fato do Botafogo ter ficado num hotel que acorda seus hóspedes às 3 da manhã para fazer teste, né, de alarme de incêndio, foguetório na porta do hotel, todas essas coisas que a gente está acostumado a ver, né, que são muito comuns, principalmente aqui na América Latina, que fazem muito parte assim, desse contexto latino-americano, uma coisa bem ultrapassada, bem anos 80, bem anos 90, que predominou bastante naquelas épocas e que hoje em dia a gente ainda vê acontecendo, né? E não me espantou muito esse cenário, essas circunstâncias terem se dado, principalmente quando você pega os comentários também de uma mídia que também está parada nos anos 80, nos anos 90, como foram os comentários da Mili Lacombe invocando fantasmas, invocando mitos, invocando, sei lá, o sobrenatural, afirmando que o sobrenatural do São Paulo, que era muito grande devido às suas conquistas, né, principalmente no Morumbi, iriam se fazer presentes, e por isso o São Paulo era favorito, inclusive ela usou esse termo favorito ao jogo. O que é interessante é que, assim, quando você não sabe falar sobre tática, ou você não sabe falar sobre as questões modernas de um futebol moderno, que está muito diferente daquele futebol que você aprendeu a ver e também não se deu o trabalho de estudar mais para poder acompanhar, né, a mudança das coisas, né, a evolução das coisas, é muito natural que a pessoa fique apelando, obviamente, para a mística, fica apelando para coisas que não guardam nenhum tipo de coerência com aquilo que você está vendo, com a realidade, né, de fato. Como é o caso da Mili Lacombe, que vive em Nárnia, né? A Mili Lacombe é uma pessoa que vive em Nárnia. Isso é um fato. E aí deu-se o jogo, na quarta-feira, o Botafogo passa pelo São Paulo nas circunstâncias que se deram, num jogo em que o primeiro tempo do Botafogo, mais uma vez, o Botafogo encurralou o São Paulo,
e talvez não tenha sido um massacre tão grande quanto foi o massacre do primeiro tempo no jogo no Newton Santos, até pela quantidade de chances criadas, né? Mas pelo menos o Botafogo conseguiu botar a bola na rede uma vez. Isso me incomodou, porque a gente criou para fazer mais gols do que apenas um nos dois confrontos. Nos dois confrontos, o Botafogo poderia ter feito pelo menos 4, 5 gols e acabou não fazendo. Isso incomodou bastante. Para quem tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, né? O ataque que já chegou a 100 gols, né? O primeiro clube que chegou a 100 gols, né, no Brasil nessa temporada, me incomoda bastante o fato da gente não ter convertido em gols a quantidade de chances que a gente teve nos dois confrontos. E o segundo tempo, outras circunstâncias, digamos assim, se apresentaram. O que era esperado que São Paulo viesse para cima do Botafogo, o que era esperado que o clima no Morumbi ficasse todo a favor de São Paulo, o que era esperado também que o Botafogo fosse ter um pouco mais de dificuldades no que diz respeito à questão física, e infelizmente, e aí eu vou colocar uma circunstância, uma coisa que vem acontecendo, tá? E isso é importante a gente falar com a maior maturidade do mundo. O Arthur Jorge errou, na minha opinião, novamente, nas alterações que ele fez contra o São Paulo. O contexto todo mundo sabe, o jogo foi para os pênaltis, o Botafogo venceu, e eu estou irradiante até o presente momento. Estou rindo de orelha a orelha com a classificação do Botafogo para a semifinal depois de 51 anos. Eu estou feliz, mas feliz assim que eu não estou cabendo dentro de mim, né? De tanta felicidade por isso. E, obviamente, que eu vejo o Botafogo muito mais favorito contra o Peñarol do que o Botafogo era favorito contra o São Paulo. Mas isso eu vou deixar para falar no outro vídeo. Passam uns dias, né? 2, 3 dias, a gente teve o susto do Luiz Henrique indo para o hospital, com problema de coração, tendo taquicardia, tendo queda de pressão. Isso pode se dar por vários motivos, pela exaustão física, pode se dar também pelo fato dele ter ficado muito nervoso. Muita gente que tem uma síndrome de ansiedade, por exemplo, pode apresentar os mesmos sintomas, né? E o jogo de quarta-feira contra São Paulo teve componentes assim de muitas emoções, de fortes emoções, e pessoas que estão mais suscetíveis, de repente, ao quadro de ansiedade podem apresentar esses sintomas. A gente não vai saber o que aconteceu, somente o Botafogo, que um dia, se quiser, pode dizer. O fato é que a gente vem para o jogo contra o Grêmio, tá? E aí a gente vem para um jogo que a gente não precisava, talvez, ter jogado no sábado, sabendo que o Botafogo vinha, né, de uma sequência de jogos, incluindo Libertadores. O jogo poderia muito bem ter sido colocado para o domingo, como aconteceu no caso de São Paulo e Corinthians, jogando também no domingo, né? Mas o fato é que os dois estavam jogando no mesmo estádio. Botafogo e Grêmio, e São Paulo e Corinthians jogando exatamente no mesmo estádio em Brasília, por motivos diferentes, né? No caso do Botafogo, foi um acordo entre cavalheiros, e vou abrir o parênteses rapidinho aqui, que cavalheirismo só tem de um lado nessa situação toda, porque o vice-presidente de futebol do Grêmio, que é um sujeito desqualificado, mais uma vez abriu a boca para falar besteira, né? E obviamente que ele só está falando besteira, é ingrato, tá? Por tudo que ele está falando, e além de ser ingrato, é burro, porque para dizer as coisas que ele está dizendo e acusando o que ele está acusando, é porque ele não está percebendo o que está acontecendo no entorno dele, não enxerga um palmo na frente do nariz, mas como ele viajou de avião emprestado, a gente sabe muito bem onde o comprometimento dele está, quem ele pode criticar, e quem ele tem que criticar, e quem ele não pode criticar, né? Mas enfim, pro cocô do cavalo, pro bandido do cocô do cavalo do mosquito, é isso que a gente tem para dizer, mais nada. Com relação ao jogo em si, a gente sabia que a gente ia enfrentar um adversário que está brigando pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, tá? O Grêmio faz uma campanha muito irregular, houve realmente a questão das enchentes lá no começo, mas depois disso, né, o Grêmio já teve inúmeras chances para se reerguer no campeonato. Hoje a gente não pode dizer mais que as condições estão desiguais, o Grêmio inclusive está jogando na sua arena. E o Botafogo, na minha opinião, o Arthur Jorge, mais uma vez, errou. E errou na escalação e também errou nas substituições, tá? E a gente veio para um jogo onde a gente já sabia que o nosso adversário principal, concorrente principal pelo campeonato, vinha de uma vitória, né, contra o Atlético, e dificilmente não sairia do jogo contra o Atlético Mineiro
com uma vitória. Porque o Palmeiras tem um fator decisivo à sua disposição que o Botafogo não tem, que é a arbitragem. E o primeiro pênalti que foi dado a favor do Palmeiras, né, é assim, eu quero pegar esse lance daqui a 10 anos, poder ter a chance de mostrar esse lance de novo para outras pessoas. Eu sei qual vai ser a reação das pessoas daqui a 10 anos. Se vocês pegarem lances como, por exemplo, o pênalti contra o Internacional, a favor do Internacional, que não foi marcado pelo Edilson Pereira de Carvalho em 2005, naquele lance que o Tinga sai cara a cara com o goleiro, sofre o pênalti, ele não dá o pênalti, ainda dá o segundo amarelo pro Tinga e expulsa o Tinga. Aquilo ali, quando a gente assiste hoje, 10 anos depois, a gente assiste aquilo ali e ri. E a gente fala, olha que bizarro, né? O futebol brasileiro era bizarro. As mesmas coisas continuam acontecendo agora com personagens diferentes, porque a correlação de forças no futebol brasileiro mudou. E a gente está falando de duas equipes, Flamengo e Palmeiras, que são sistematicamente favorecidas pela arbitragem. Mas quando eu falo sistematicamente favorecidos pela arbitragem, é que às vezes acontecem coisas contra essas equipes também, que as pessoas usam falsas equivalências, né? Um erro acontece contra o Flamengo e toda a imprensa, né, e toda a torcida rubro-negra, por exemplo, vai dizer que o Flamengo é o time mais prejudicado do mundo. Como foi o caso da expulsão bizarra do Carlinhos contra o próprio Grêmio, né? Que foi uma expulsão daquelas assim, cara, não é possível que isso seja permitido no futebol. O VAR não tinha o direito de chamar naquele lance, porque mesmo que tenha havido ali talvez o resbalado, o cotovelo do Carlinhos, no queixo do Kahneman, aquilo ali não seria o suficiente, ainda não seria o suficiente para um cartão vermelho, no máximo uma advertência com um cartão amarelo. Pois a mesma coisa aconteceu no jogo entre Botafogo e Grêmio, e o jogador do Grêmio foi bizarramente expulso também, sem merecer. E, para não dizer que a gente não é justo, o PC Oliveira disse que a expulsão foi merecida. Não, não foi, PC. Você, mais uma vez, está errado. Você, mais uma vez, está do lado errado. Tá? É impressionante como ele não acerta nenhuma. E isso foi bizarro. Foi bizarro demais. Acontece que, quando a gente fala de erros assim, parece que a gente está falando de erros pontuais, a gente pode colocar tudo isso naquela conta do erros acontecem, arbitragem de má qualidade, mas não existe má fé. Sim, existe má fé. Tanto existe má fé, né, que isso foi o suficiente para abrir uma CPI que foi misteriosamente desativada. Alguém já ouviu falar alguma coisa? Alguém voltou a ouvir falar alguma coisa sobre CPI? Sequer se os trabalhos da CPI haviam sido pelo menos suspensos por causa do período pré-eleitoral? Alguém sabe de algum relatório final da CPI? O senador Carlos Portinho, que é tão verbal, que sempre fala aos quatro ventos, os absurdos, né? O cara que está ali sempre cutucando a CBF, de repente, no período pré-eleitoral, desapareceu, você não ouve mais o senador Carlos Portinho se manifestando com relação à CPI, e ninguém sabe o que está acontecendo lá na CPI. O fato é, tá, que eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Libertadores, o Palmeiras tem a tábua de salvação do ano no Campeonato Brasileiro. E a tábua da salvação eleitoral da Leila também no Palmeiras, o brasileiro. E fato também é que o Flamengo tem sua tábua de salvação depois da eliminação contra o Peñarol pela Libertadores. E também já está a 12 pontos do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 10 rodadas. O que sobra para o Flamengo é a Copa do Brasil. O que faz a CBF? Mexe na tabela, né, do campeonato, e numa conversa particular entre o vice-presidente de competições, né, o diretor de competições da CBF, Júlio Avelar, figurinha carimbada, que todo mundo já sabe, o mesmo cara que estava no olho do furacão, o mesmo cara que fez os absurdos que fez nas alterações de tabelas do Campeonato Brasileiro ano passado, favorecendo os adversários do Botafogo, e de uma maneira extremamente autoritária, unilateral, e depois de uma conversa privada, de um pedido privado do Landim para ele. A tábua de salvação é a Copa do Brasil para o Flamengo, e o que eles fizeram? Exatamente isso. Mexeram na tabela, prejudicando assim Corinthians e prejudicando Vasco. Aliás, né, Pedrinho,
É com essa turma aí que você gosta de se reunir para falar de fair play, não você pessoalmente, mas qualquer representante do clube do qual você é presidente te representa lá. Então você pode não estar lá fisicamente, mas você está, tá? É com essa turma que você se reúne, com essa turma aí que te passa a perna, mexeram na tabela e, obviamente, que o Corinthians está dizendo, tá dizendo que vai brigar, que vai lutar contra isso, contra esse absurdo. Em resumo, os times da LFU são sistematicamente prejudicados pelas decisões monocráticas da CBF, da Leila, do Landim, da maneira como eles fazem o lobby. A gente tem que ter clareza que no futebol brasileiro, no momento, a CBF ela é apenas o cartório que legitima tudo aquilo que a dupla Flamengo e Palmeiras querem legitimar. É basicamente isso. O Landim manda de um lado, a Leila manda do outro, e fica tudo decidido entre eles ali. Vem a reboque, um pouco o São Paulo também com o Júlio Casares, que tem talvez menos prestígio, né, com o presidente da CBF, mas faz parte ali do mesmo cluster, do mesmo grupo. E o Botafogo sabe disso, tá? E sabendo disso, o Botafogo não pode dar as chances que dá, ou as chances que deu, principalmente no jogo contra o Grêmio. Eu não sei exatamente quais eram as condições de jogo de jogadores como Marlon Freitas, Gregory, Igor Jesus, próprio Savarino, mas o fato de você entrar com uma equipe, né, contra o Grêmio, e a gente fala muito que o elenco do Botafogo é espetacular, e é mesmo, o elenco do Botafogo hoje, se não for o melhor, é pelo menos um dos 3 melhores do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem visto o Arthur Jorge insistindo com alguns padrões, tá? E aí, quando a gente fala aqui de criticar o Arthur Jorge, eu vou sair dos extremos, porque você está me ouvindo nesse momento, você provavelmente está pensando que eu estou pedindo a cabeça do Arthur Jorge. E se eu não criticar o Arthur Jorge, você provavelmente vai dizer que eu estou passando pano para o Arthur Jorge. Então, não tem nem pedido de cabeça e não tem nem passar pano. Esses são os extremos. Vamos trazer a bola para o meio e vamos conversar de forma madura. O Arthur Jorge, se ele fosse o melhor técnico do mundo, ele era técnico do Real Madrid. Ele era técnico do Barcelona. Ele era técnico do Bayern. Ele está no Brasil, e no Brasil, na minha opinião, ele é o melhor técnico em atividade no Brasil, ao lado do Abel Ferreira. Mas isso não significa que o Abel Ferreira não erre, isso não significa que o Arthur Jorge também não erre. E errar, quando eu falo errar, é uma questão, uma visão muito subjetiva. Eu considero erro, ele não. E é ele que é o técnico do time. E ele sabe muito mais do que eu. E ele que é o responsável pela excelente campanha do Botafogo nesse ano, ele que nos trouxe até a semifinal da Copa Libertadores e ele que nos trouxe até aqui no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é salutar tudo aquilo que a gente perceber que a gente está em desacordo, que é aquilo que incomoda a gente poder falar. E sem ser censurado. Eu não quero ser censurado por dizer algo a respeito do Arthur Jorge, se eu discordo dele, que vocês entendam isso como uma crítica e logo devo ser censurado. Eu não concordo com a escalação do Tietê como titular, entrando como titular, sobretudo se você vai ter ao lado do Tietê um jogador como o Danilo. E explico por quê. Porque o sistema de jogo que o Arthur Jorge conseguiu encontrar para o Botafogo, que faz um balanço muito bom, se dá pelo fato de você ter no Gregory um jogador de muita pegada, que é praticamente um terceiro zagueiro, além de ser também um volante que não se basta apenas a roubar bolas, não, essa não é a função do Gregory. O Gregory participa e muito da construção de jogadas do Botafogo. O Gregory faz passes entre linhas, tá? E é um jogador hoje que eu diria que é um dos 3 principais nomes do Botafogo nesse momento. Já o Marlon é um jogador que ele dá andamento às jogadas. O Marlon é um jogador que é capaz de fazer as viradas de bola e de tirar coelhos da cartola com lançamentos para dentro da área, pegando jogadores, entrando nas costas da defesa adversária, como foi o caso do Matheus Ponte, quando ele fez o primeiro gol contra o Flamengo, naquela assistência espetacular do Marlon. O Tietê e o Danilo não fazem nem perto daquilo que Marlon e Gregory fazem. Logo, se você coloca esses 2 jogadores para jogar juntos,
você não pode ter a expectativa de que eles tentem fazer algo parecido com aqueles outros dois. Logo, você precisa de uma estratégia diferente e você está mudando deliberadamente o sistema que você vai jogar. Quando você joga com Savarino e Almada, você sempre tem o Almada descendo muito mais para buscar a bola e desafogando justamente o trabalho do Marlon. E o Savarino também com uma movimentação que, quando você vê os dois, você tem a chance de ver os dois jogando juntos em campo, ao vivo, é uma das coisas mais lindas de se ver, uma das coisas mais bonitas de se ver, porque é muito difícil marcar. Ontem, contra o Grêmio, né, o Almada ficou encaixotado. Dificilmente o Almada ia conseguir jogar. Por quê? Porque o Almada não tem o desafogo para sair jogando na defesa, ele não tem o Marlon para sair jogando, ele não teve, na verdade, o Marlon, né, para dividir com ele a tarefa de buscar jogo. E quando a gente chegava no ataque, também não tinha o Savarino. Você tinha dois jogadores que, teoricamente, são pontas, tanto o Luiz Henrique quanto o Matheus Martins, e não tem problema eles jogarem por dentro. Eu não vejo nenhum problema nisso, desde que você tenha os seus laterais bem mais ofensivos. E ele começou com o Marçal. Então, se você começa com o Marçal, você não vai ter um lateral muito ofensivo, você não vai ter um lateral de fundo. Então, você, para compensar isso, joga com ponta mais aberto. Aconteceu ontem que Matheus Martins e Marçal estavam ambos jogando por dentro. E em diversos momentos, Luiz Henrique e Matheus Martins ocupando exatamente a mesma faixa de campo, sequer em lados opostos. Tá? E o que a gente viu é que o Botafogo estava extremamente confuso, é como se os jogadores tivessem sido apresentados uns aos outros pela primeira vez. Não bastasse isso, o Tiquinho talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Botafogo. O Tiquinho ontem, a sensação que eu tive é que o Tiquinho estava voltando de uma pré-temporada de 60 dias, um dia depois de ter comido uma feijoada enorme. E o Tiquinho o que a gente viu em campo foi um arremedo de um Tiquinho que a gente se acostumou a ver. Ele ter ficado o tempo que ele ficou em campo não se justifica. Tendo feito o primeiro tempo que ele fez, era para ter sido sacado no intervalo. Tudo isso contribuiu para que o Grêmio tivesse mais volume de jogo do que o Botafogo no primeiro tempo e tenha chegado mais perto do gol, de fazer o gol contra o Botafogo no primeiro tempo. Eu estou falando do Grêmio, gente, que recentemente perdeu para o Criciúma em casa. O Criciúma também disputando rebaixamento. Os contextos dos jogos são diferentes. O Grêmio jogando em casa foi para cima do Criciúma, né? E acabou perdendo de 2-1. Mas, gente, a gente está falando do Botafogo, é o mesmo Botafogo. O Botafogo foi enfraquecido contra o Grêmio. E eu não tenho os relatórios da fisiologia do Botafogo para dizer se a escalação deveria ter sido aquela por uma questão física, de realmente dar descanso para os jogadores. E, claro, cada jogador reage de uma forma, se recupera de uma forma. É incrível você ver um jogador como o Luiz Henrique, que foi parar no hospital e ficou internado até a quinta-feira de noite, estar em campo no sábado contra o Grêmio. E jogando bem, na minha opinião. Não jogando tudo que ele pode jogar, porque nitidamente o Luiz Henrique precisa de um descanso. E a gente até achou que o Luiz Henrique não entraria jogando. Que entraria talvez o Matheus Martins. E entrou o Luiz Henrique. E não entrou o Igor Jesus, não entrou o Gregory e não entrou o Marlon. Isso fez muita, mas muita diferença no jogo do Botafogo. Mas ontem, as circunstâncias que se apresentavam, e talvez as mesmas circunstâncias se apresentem para o restante do campeonato, serão essas. A gente tem 10 jogos para o fim do campeonato. A gente ainda joga 5 jogos ditos em casa. E quando eu falo em casa, é que por causa de shows no nosso estádio, é possível que a gente jogue contra o Criciúma e contra o Vitória em outro estádio. E isso, para a gente, pode fazer muita diferença. O Palmeiras ainda joga 4 jogos na casa deles e 6 jogos fora. Sendo que as equipes que o Palmeiras ainda recebe são equipes que têm um aproveitamento melhor fora de casa do que as equipes que o Botafogo vai receber, que também tem aproveitamento fora de casa bem ruim.
As equipes que o Palmeiras vai receber na casa deles são equipes que têm as equipes que o Palmeiras vai enfrentar fora de casa são equipes que têm percentual de aproveitamento em suas casas melhor do que as equipes que o Botafogo vai visitar. Então, em tese, tudo isso levaria a crer que o contexto favorece o Botafogo. Mas o Botafogo precisa entender o seguinte: o Campeonato Brasileiro tem dono. O Campeonato Brasileiro é feito para 2 times, para apenas 2 times. E eles farão de tudo para garantir que continue assim. A gente está chegando num ponto que a nossa capacidade de jogar melhor do que a arbitragem de nos prejudicar está chegando no limite. Ontem, por exemplo, foi um exemplo disso. A gente não conseguiu jogar mais do que a capacidade da arbitragem favorecer o Palmeiras e nos prejudicar. Antes que qualquer gremista possa dizer que eu estou dizendo que o Botafogo foi roubado contra o Grêmio, eu estou dizendo o seguinte: a arbitragem de ontem, a arbitragem de Botafogo e Grêmio, foi de longe a pior, tecnicamente falando, a pior arbitragem do Campeonato Brasileiro, errando grosseiramente para todos os lados. A arbitragem teve apenas um acerto no jogo de ontem, na anulação do gol do Botafogo, que realmente estava impedido, e era um lance até fácil para o Bandeira ver. Só esse lance que a gente pode chamar de acerto. O Botafogo partia no contra-ataque no final do jogo, com a equipe do Grêmio já correndo para trás, o Botafogo com muito campo para correr, quando o juiz termina o jogo. Faltavam 2 minutos para complementar o tempo que ele deu extra. Ele deu 12 minutos de acréscimo e aos 10 minutos ele encerra. O jogo iria até 57, ele encerrou com 55. Mais uma das bizarrices. Por quê? Porque a CBF colocou para apitar Botafogo e Grêmio um indigente. Um total indigente. Não sei se para agradar a Federação Brasiliense, eu não sei qual foi, com certeza, para ajudar o Botafogo é que não foi. E para ajudar o Grêmio também é que não foi. O Grêmio foi muito prejudicado ontem também, porque o Grêmio vai para o jogo contra o Fortaleza, extremamente importante para o Grêmio e para a sobrevivência do Grêmio na primeira divisão, sem 3 jogadores que saíram do jogo de ontem suspensos. O Bastos levou um cartão amarelo no primeiro tempo que os gremistas pediam cartão vermelho, sendo que nem falta foi, porque o Bastos acerta somente a bola. Foi bizarro o que a gente viu no jogo de ontem. E depois do segundo tempo, o Grêmio fazendo cera o tempo todo, amarrando o jogo o tempo todo. A bola simplesmente não tinha jogo, não rolava. E o juiz batendo papo, atrasando o jogo o tempo todo. A gente viu tudo isso acontecer. E é por essas que eu digo para vocês o seguinte: o Palmeiras tem a obrigação de ganhar o campeonato, porque o campeonato é dele. O campeonato é feito para ele. Se o Palmeiras não vencer o Campeonato Brasileiro, aí sim a gente pode falar que vai ser a maior vergonha do futebol brasileiro, porque nenhuma equipe, além dessas duas que eu falei, Palmeiras e Flamengo, são tão beneficiadas por arbitragens criminosas, por arbitragens que manipulam os resultados no futebol brasileiro. Se você é palmeirense e está me assistindo e ficou chateado comigo, problema seu. Desculpe, mas problema seu. E você, clubista que é, não vai querer enxergar tudo que está sendo feito para que seu time seja campeão. E está tudo certo. Segue a sua vida, a gente segue a nossa aqui. Mas se vocês não ganharem um campeonato que está sendo manipulado para vocês ganharem de novo, aí é muita vergonha. E para o Botafogo, fica o seguinte recado: a gente não pode errar, a gente não pode dar os moles que a gente deu, a gente não pode se dar o luxo de errar em substituições, escalações. E mais, quando você joga contra café com leite, tá? Contra times que estão disputando lá em cima com você, mas que são café com leite, você precisa entender como se dá a guerra. Ou o Botafogo se fortalece nos bastidores, ou simplesmente o futebol brasileiro vai viver de verde, branco, preto e vermelho.
É basicamente assim. Hoje o recado que eu queria dar para vocês era esse. Deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Seja membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Se inscreva no canal do Caboclo também. Mande um pix para canaldocaboclo@gmail.com. E a gente vai para cima do Peñarol, porque a gente tem todas as condições do mundo para chegar na final da Copa Libertadores da América e, quiçá, vencer também a Copa Libertadores da América. Vocês já sabem, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Um grande abraço. Tchau.